Olá, bem-vindo, bem-vinda à disciplina Estatística Aplicada à Educação, uma disciplina voltada aos pedagogos e aos professores dos anos iniciais. Como vocês devem ter visto na apresentação, cujo link está aqui embaixo, eu sou Ana Abraão, sou professora da Unirio, coordeno essa disciplina. Também coordeno o grupo de estudos e pesquisas em educação matemática e de mate, e sou professora colaboradora no projeto Fundão Anos Iniciais. Esse é o roteiro das videoaulas dessa playlist Estatística Aplicada à Educação. Em geral, as videoaulas são compostas por partes. Em todas elas, a última parte traz um exercício ou um grupo de exercícios ou de atividades de fixação dos conteúdos vistos naquela aula específica. Espero que essas videoaulas lhe ajudem a aprimorar sua formação acadêmica e a sua prática profissional. O material complementar pode ser encontrado na sala de aula da plataforma do curso ao qual você está inscrito. Nessa primeira aula, nós vamos ver como a estatística foi surgindo ao longo da história e como se transformou de simples catalogação de dados para uma área da matemática que utiliza métodos científicos para coleta, organização e análise de dados. Falou em estatística, as pessoas logo lembram de censo populacional. Não é para menos. Desde a antiguidade, os povos já faziam registro do número de habitantes, assim como dos nascimentos e óbitos. Sempre foi necessário saber a população existente. Depois passaram a registrar também os casamentos, os batizados e os funerais. Com o tempo, esses dados passaram a ser registrados em forma de tabelas e de gráficos, e a estatística deixou de ser simples catalogação de dados numéricos coletivos para se tornar o estudo de como chegar a conclusões sobre o todo, sobre a população, partindo da observação de partes desse todo, ou seja, partindo da observação de amostras. E como isso foi acontecendo? Como eles coletavam dados? Bom, na antiguidade, boa parte do conhecimento foi adquirido por acaso, meio sem querer, por observação e sem muitos critérios de análise. Entretanto, com o passar do tempo, o homem foi desenvolvendo vários métodos de estudo e de análise dos dados coletados. Na educação, esses métodos têm sido fundamentais para se tomar ações de formação, e nós vamos estudar um desses métodos científicos de pesquisa. Em geral, a física, a química e a biologia utilizam o método experimental. O método experimental consiste em manter constantes todas as causas, os fatores, menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, caso existam. Em geral, os estudos da educação, das ciências humanas, das ciências sociais, utilizam o método estatístico. Vocês estão vendo aí um gráfico produzido por uma análise estatística. O método estatístico utilizado na educação não dá para considerar assim, eu quero ver qual é a população que está fora da escola. Precisa considerar algumas variáveis. Ele não pode simplesmente ignorar a faixa etária, a renda domiciliar. Então, nesse gráfico especificamente, a gente está vendo
que está sim analisando a população que está fora da escola, mas no eixo horizontal, tá vendo aqui? Ele está considerando a faixa etária dessas crianças. E tem outra variável que ele está considerando, a renda familiar, ó. Nesse tom vinho, a renda familiar é de mais de 2 a 3 salários mínimos. No vermelho, é de 3 a 5 salários mínimos. E no rosinha, é mais de 5 salários mínimos. Isso tem muita influência. Então, o método estatístico utilizado na educação leva em conta as variáveis, e isso é uma coisa muito importante que nós vamos estudar nesse curso. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta de dados, para coleta de informações, organização e descrição desses dados em tabelas e em gráficos. É o que nós chamamos de estatística descritiva. Com esses dados organizados, faz-se a análise e interpretação desses dados, dessas informações. É o que nós chamamos de estatística indutiva ou inferencial. E para que precisamos da estatística descritiva e da estatística indutiva? Por quê? Porque com essas informações que a estatística nos fornece, a gente pode utilizar todos esses dados analisados na tomada de decisões, que é o aspecto essencial da estatística. É essa análise que permite diagnosticar um problema de uma escola, por exemplo, e encontrar uma proposta de solução, um planejamento de ações. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes. Nós vamos analisar o modelo de 5 etapas de Wild e Piffancucci. Toda pesquisa, geralmente, começa, que é a primeira etapa, com a visualização de um problema, um fenômeno, uma pergunta e a população onde esse problema existe. Pode surgir da realidade de uma escola, num bairro, numa floresta, dentro de uma empresa. Identificado o problema, vamos para o planejamento. O planejamento é a segunda etapa. É preciso planejar como responder à questão que foi gerada pelo problema. Que objetivo se pretende alcançar ao desenvolver essa pesquisa? Que variáveis vai precisar observar? Que instrumento vai usar para coletar dados? Vai ser um questionário, um teste, uma entrevista? Vai fazer uma simples observação e anotar? Em que período isso vai acontecer? E se não der para investigar toda a população, que pode ser muito grande, qual vai ser a amostra dessa população a ser investigada? Todos esses termos nós vamos estudar. Bom, tendo tudo planejado, agora é hora de ir a campo colher os dados. A terceira etapa refere-se aos dados levantados, as informações colhidas. Nessa etapa da coleta de dados, então a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Coletar os dados. Aplicando o instrumento que você escolheu, né? Questionário, uma entrevista, observação, enfim. Depois que tiver coletado os dados, vai precisar fazer a crítica desses dados. Verificar cuidadosamente se houve falhas internas na hora da organização da coleta ou mesmo falhas externas por parte dos informantes, se eles estavam distraídos, se houve má interpretação da pergunta que foi feita, né? Bom, depois que fizer a crítica, nós vamos passar para a classificação. Na classificação, nós fazemos o processamento, a apuração, a disposição dos dados mediante critérios de classificação, categorias,
das variáveis que você escolheu. Depois de classificar, fazer um quadro com toda essa classificação, contemplando as variáveis, etc., aí nós vamos fazer a apresentação, ou seja, expor os dados por meio de tabelas e gráficos para facilitar a visualização, para ficar uma forma bem prática, visual e rica de informações para o leitor. Nós vamos estudar todas essas etapas. Após a coleta dos dados, nós vamos partir para a quarta etapa da pesquisa científica, que é a análise desses dados. Depois que tudo isso estiver organizado, é preciso analisar os dados coletados. Nesse modelo que nós estamos seguindo é a quarta etapa. Quais tipos de gráficos e tabelas podem ser usados para um dado tipo de variável? Que medidas estatísticas podem ser feitas? Quando que a gente pode utilizar a média? Quando pode utilizar a mediana ou a moda, né? Na análise, nós vamos perceber as principais evidências desse projeto, desse encaminhamento dessa pesquisa. Bom, a última etapa, a quinta etapa desse ciclo investigativo é a conclusão. Na conclusão, é preciso responder a pergunta que foi gerada pelo problema, com base nos dados que você coletou e não na sua opinião. Não tem nada de achismo aqui. Aqui nós vamos dar uma resposta com base nos dados e na análise desses dados que foram coletados. É preciso tirar conclusões sobre o todo, sobre a população, a partir de informações sobre essa parte representativa, sobre essa amostra do todo que você investigou, para daí estabelecer metas, objetivos a serem alcançados. Esses objetivos podem ser alcançados a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Essa é a estatística indutiva ou inferencial. E essa é a apresentação final desse esquema do ciclo investigativo de Wild e Pifancucci. Resumindo, esse é o fluxograma, são 9 etapas que envolvem um estudo estatístico. Nós vamos estudar todas essas etapas e mais alguma coisa, a matemática básica necessária para poder explorar cada um desses itens. Vamos também procurar analisar que habilidades básicas a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, traz sobre estatística para as crianças do 1º ao 5º ano de escolaridade e que o professor dos anos iniciais vai precisar dominar para ensinar aos seus alunos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Começa com um problema que você identifica em algum lugar, na escola, na sua comunidade, na sua região, enfim. A estatística começa com a identificação de um problema. Analisando esse problema, nós vamos fazer um planejamento, né? Que instrumentos que nós vamos utilizar para colher as informações sobre o problema, né? Bom, quanto tempo nós vamos demorar? Se nós vamos pegar a população inteira ou somente uma parte da população? Bom, feito esse planejamento, nós vamos começar a coleta de dados. Fez a coleta de dados, aplicou questionário, aplicou entrevista, fez alguma coleta desses dados, vamos passar à crítica. Ver se teve alguma pergunta mal formulada, se os entrevistados tiveram alguma dúvida em entender o que foi perguntado, enfim.
Aí depois nós vamos apurar esses dados. Vamos selecionar, pegar as variáveis, fazer a categoria delas, separar tudo em quadros. Daí que você apurou, que você selecionou, descartou algumas coisas, etc., você vai fazer a exposição. A exposição é feita em gráficos e em tabelas. Feita essa exposição, você vai analisar esses gráficos e essas tabelas para pegar as informações mais importantes e vai interpretar essas informações para então partir para ação. Isso me apareceu, apontou isso, então eu vou fazer isso para tentar resolver esse meu problema aqui, certo? Essa disciplina não é metodologia da pesquisa, mas estatística aplicada à educação. Entretanto, ela pode lhe ajudar no seu TCC. Procure identificar um problema, uma questão que seja possível de ser investigada. Um bom projeto de pesquisa depende de 2 fatores muito importantes: uma boa pergunta e uma amostra que você possa observar ou interrogar. Afinal, se não der para investigar toda a população, é preciso decidir qual vai ser a amostra dessa população a ser investigada. Faça um planejamento de como pode desenvolver essa pesquisa, essa investigação. Afinal, você vai precisar encontrar uma saída para o problema que você identificou. É preciso planejar também como vai responder à questão gerada pelo problema. Que objetivo você pretende alcançar ao desenvolver essa pesquisa? Que variáveis vai precisar observar? Que instrumento você vai usar para coletar os dados? Vai usar um questionário? Vai fazer um teste, entrevista? Vai analisar documentos? Qual vai ser o seu instrumento de análise? Outra coisa que você vai precisar pensar é que período, quanto tempo, quando que você vai poder fazer essa pesquisa e quanto tempo isso vai levar. Todos esses termos nós vamos estudar aqui nesse curso, nessa disciplina, ok? Bem, essa foi nossa primeira aula de estatística para você inscrito nesse curso. Vimos as principais ideias sobre o método estatístico para fazer pesquisa em educação. Vamos estudar e refletir sobre os conceitos aqui apresentados ao longo dessas aulas que virão. Bons estudos e até a próxima aula!